Bom, então agora a performance, né? José Souza com o texto do Geraldo. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite da professora Celi. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta tarde, né? Geraldo, eu, quando coloquei o nome no livro, a professora Celi coloca amigo. A partir de hoje eu sou amigo do Geraldo. Isso me deu uma alegria, porque eu venho de uma militância de juventude socialista, né, da qual militei também para que Jamil Murad estivesse onde chegou, né, pelo PCdoB, né, na juventude socialista. Trabalhei com o movimento estudantil e hoje eu sou teólogo, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, teólogo inclusivo, né, faço teologia inclusiva, pregando o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas LGBTQIA+, da qual também me incluo, né, com alegria, levando a palavra não só para esta comunidade, né, para esses amigos, mas para todos aqueles que querem ouvir esta palavra, né, que é uma palavra de libertação, uma palavra que cura, né, uma palavra que leva esperança, né, e vontade de viver. E também como ator, produtor, né, e agora me aventurando a tentar compreender e escrever textos, né, textos para teatro, audiovisuais. Então, essa é uma alegria de estar aqui, né? E aí, quando a professora Celi falou assim, uma performance, e aí eu peguei, e eu estou aqui também em nome do Caldo de Ideias é um coletivo de ideias, de artistas, né, da qual nós buscamos retratar os dias de hoje. Então, eu estou aqui também em nome deles. Eu quero aqui trazer aquilo que, durante esses dias, desde o convite, não foi uma convocação, né, eu recebi uma convocação para estar aqui, me fez pensar no porquê estar aqui, né, além da alegria e do prazer de estar aqui nesta homenagem. E vai compartilhar com todos vocês, tá bom? Muito obrigado. E foi assim. Durante esses dias eu fiquei pensando, e agora? Vamos trazer o texto do Geraldo, e como falar de Geraldo através do que foi me passado, e eu falei, e agora? Eu falei, eu vou falar sobre o tempo. Porque o tempo e as palavras, elas andam juntas, né? As palavras, elas movem, e elas se movem, e o tempo vai se movendo, e você vai ouvindo palavras, e vai sentindo vontade, desejo, e vai querendo saber que mais palavra tem, que mais palavra tem, e essas palavras, elas vão montando frases. Elas vão dizendo aquilo que nós desejamos, às vezes ouvir ou não. O tempo é assim, o tempo ele demonstra cada momento da nossa existência. E o hoje é um tempo presente, né? O hoje traz o passado dentro do presente, traz o futuro dentro do presente. E aí nós vemos o tempo, o passado, o futuro e o presente. E o que nos interessa nesse momento? E aí, Geraldo diz o seguinte, em Jorge, o amado filho da Bahia. De Jorge Amado são muitas as lembranças. Debito-as aos meus filmes armazenados no meu subconsciente. Filmes revistos com muita saudade neste início de inverno. Aqui na cidade de Itapevi, onde resido. Conheci a obra de Jorge bem antes de conhecê-lo pessoalmente. Graças ao meu vizinho, que era sapateiro de profissão, na cidade do Recife, no bairro da Torre. Vivíamos segundo a Grande Guerra Mundial. Em águas brasileiras, os submarinos alemães estavam afundando os nossos navios e passageiros. A revolta na capital pernambucana foi grande. Casas comerciais de alemães, japoneses, sentiram o peso dessa revolta. Algumas residências também foram visitadas.
participei desse sentimento de indignação patriótica de nosso povo em 1942. Uma noite, esse meu vizinho, sapateiro, disse: "Está vendo este livro? Está em espanhol. Vamos tentar ler juntos? Você não diga a ninguém, senão poderemos ser presos." Era A Vida de Luiz Carlos Prestes, editado na Argentina pela editora Clarim, em 1942. Eu tinha meus 15 anos. Foi um curso de História Política e Literária. A poesia de Jorge contaminou-me, apaixonou-me pelos personagens Luiz Carlos Prestes e seu advogado Sobral Pinto. Como sofri com a entrega de Olga, esposa de Prestes, para os nazistas, como odiei o Carrasco, filhinho Teomílio. O tempo continuou, e ele continua. O tempo ele vai seguindo, ele vai mostrando, ele vai te fazendo desejar. O tempo ele te mostra aquilo que muita gente não fala, mas no olhar você vê o tempo. Você vê o tempo através das pessoas. Você vê o tempo através da juventude. Você vê o tempo através do dia de hoje. Estamos aqui, reunidos pensando num tempo fora de hoje, amanhã. Será que você deseja tanto tempo de hoje, amanhã? Porque hoje nós estamos aqui, reunidos, juntos. E amanhã você vai estar na sua casa, você vai estar com os seus amigos. E o tempo de hoje? O que te leva? Segundo, a gente tem... Geraldo, eu vi no seu texto o seguinte, você disse o seguinte: um ano mais tarde, no Rio de Janeiro, na tribuna da Câmara dos Deputados, veio Jorge denunciar o governo general Dutra, que estava fechando o Sindicato dos Estivadores e a União Geral dos Trabalhadores de Santos. Estava liquidando com a liberdade de imprensa, apreendendo as edições diárias da Tribuna Popular. Órgão do Partido Comunista, Jorge se manifesta veementemente com o decreto de Lei 9070 do governo Dutra, proibindo o direito de greve, e protesta indignado contra a presença de agentes da Delegacia da Ordem da Polícia, da Política e Social. Nas assembleias sindicais, ergue a sua voz contra a dissolução a tiros do comício do PCB, no Largo do Carioca, feito pela polícia, com dezenas de feridos e mortes de Zélia, militante comunista. Em defesa da liberdade de culto, Jorge apresentou a emenda, mas avisou ao senador Prestes e os demais companheiros deputados que não queria suas assinaturas e que o projeto e emendas dos parlamentares comunistas eram quase que sistematicamente recusados e iam para a lata do lixo. Jorge contou com o apoio de Gilberto Freire, o autor de Casa Grande e Senzala, nome de grande prestígio na Assembleia Nacional Constituinte. Ele associou a emenda, congratulou-se com Jorge, apenas lamentando não ter sido o autor da mesma, e afirmou: "Por que não pensei nisso?" Foi essa a emenda que garantiu a liberdade de culto em nosso país. E é justamente essa emenda que hoje ecoa pelo tempo das nossas vidas, buscando um Estado laico, o direito de falar, o direito de agir, o direito de protestar, de estar ali, de dizer sou, de dizer estou. E isso ficou tão claro nesse tempo que nós vemos que esse empenho de Jorge Amado foi no sentido de libertar das violências que ele presenciou na capital baiana aos 14 anos,
quando começou a trabalhar em jornal. Violência contra o quê? Os candomblés, contra a discriminação religiosa, a perseguição aos orixás, a violência desencadeada contra os pais e mães de santos. Os iaús, os equidês, os ogãs, os babalauês, os obás, que eram presos e humilhados e espancados. Sendo assim, o que nós temos hoje é um tempo dessa busca, dessa necessidade da busca. Isso traz uma saudade, né? Porque o tempo traz saudade. O tempo traz a saudade daquilo que a gente não fez ontem e desejava fazer. Só que o tempo também, ele tem esse poder de redimir. Ela não fez, mas pode ser melhor hoje. E nós estamos nesse tempo. Eu chamo aqui o presidente do Sindicato dos Escritores entregar a placa do nosso sindicato em sua homenagem. Para você, pela sua luta em defesa do Brasil, em defesa do nosso povo. Isso é muito bem do que você me disse. É muito mais que isso. Mas é simples, bem homenageosa. Com esta placa, eu acho que eu dou os primeiros passos no sentido da imortalidade. É sempre com imensa satisfação que eu falo para as pessoas, normalmente, nesta homenagem que eu acredito merecida, porque se outra coisa não fiz, foi ficar parado ou distante da defesa da pátria e do povo. Desde os meus 17 anos, pátria e povo, para mim, representa uma obrigação moral defendê-los. Porque sempre estou me lembrando, e o retrato que tenho da minha juventude, passada em Vitória de Santo Antão, onde nasci, em Pernambuco, não mudou muito do retrato que vejo hoje do Brasil. O retrato de fome, de miséria, de falta de hospitais, falta de maternidade, com o povo sempre explorado por esse capitalismo infame. Sempre me posicionei, desde os meus 15 anos, contra a miséria. E esta miséria é sempre que volto ao Nordeste, eu revejo-a com indignação. E me convenço cada vez mais de que o regime capitalista não tem nenhum compromisso com o social, não tem nenhum compromisso com os mais humildes e mais necessitados. Daí, talvez, a minha juventude, aos 90 e tantos anos, pensar em liquidar com o capitalismo da mesma forma que como tinha 15, 17, 18 anos. O inimigo do povo, o responsável pela miséria do povo, pelo seu atraso, pela sua ignorância, é o regime. E este regime capitalista, desde os meus 17 anos, eu luto para derrotá-lo. E ele está sempre me derrotando.
é uma prova inequívoca de que falta liderança a este país. O que nós vemos é o capital produzir, fabricar líderes no mundo inteiro, e esses líderes sempre comprometidos com o capital e sempre enganando os mais humildes e mais necessitados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. É chegado o instante do sindicalismo, que hoje ninguém fala nele. Onde estão os sindicatos, as suas lutas sindicais? Cadê os dirigentes sindicais que não se levantam? Parece que simplesmente a substituição do Bolsonaro pelo Lula resolveu alguma coisa, não resolveu nada. Até porque o sistema não deixa. E até porque também não há força de coragem e patriotismo para levantar a bandeira contra a fome. A bandeira contra a fome, a bandeira contra a miséria, que todos nós estamos lutando com Bolsonaro, com Collor, etc. É a mesma bandeira de hoje, não mudou nada. Porque isso é uma arma do capitalismo. Com Lula, com Bolsonaro, com Collor, etc. O regime é o mesmo. E não se diga que o presidente da República não tem autoridade. Tem autoridade. Ele dirige o povo. O que ele precisa ter é a coragem de defender este povo, porque essa miséria prossegue, essa miséria está presente. E essa miséria é produto desse capitalismo que fabrica falsos dirigentes para poder atuar cada vez mais. Já está na hora dos sindicatos assumirem a responsabilidade. Não é a responsabilidade contra o Collor, contra o Bolsonaro, que isso já passou, isso é um lixo. Mas é a responsabilidade de exigir, neste instante, no solo de nossa pátria, que nós precisamos estar atentos, porque a fome, a miséria, o desemprego, o salário desgraçado permanece o mesmo. Mas a mídia continua a serviço do capital e a serviço do patronato. Não mudou nada e nada muda, porque não é a substituição de homens na presidência que fará alguma coisa, mas é a substituição de homens na presidência que esteja realmente interessados em resolver os problemas de seu povo, que tenham um sentimento patriótico dentro de si. Porque o capitalismo aí está, com as melhores cabeças, as melhores inteligências, se antecedendo em décadas para permanecer este regime podre que está. É preciso que os sindicatos se levantem
e faça ver aos dirigentes da nação brasileira que a fome, a miséria permanece a mesma. Com uma arma a menos para os trabalhadores, porque agora eles têm à frente da nação um trabalhador. O capitalismo tem a seu serviço as maiores cabeças no mundo e no Brasil. E hoje não se ouve, não se vê, não se sente a presença sindical em coisa alguma. Aumento de ônibus, aumento de preço de metrô, ninguém fala mais nada. E o povo ganhando uma miséria e vivendo na miséria. Quando era Collor, a culpa era do presidente Collor. Quando era o Bolsonaro, a culpa é do presidente Bolsonaro. E o regime consegue eleger um metalúrgico, um operário, mas o quadro de miséria é o mesmo. E o sindicalismo está parado. Onde estão os líderes sindicais desse país? Eu quero dizer ao meu fraterno amigo Francisco Calazans Lacerda, presidente deste sindicato, obrigado pela oportunidade que nos dá nesta tarde, quase noite, de podermos conversar à vontade e de podermos afirmar e reafirmar a situação do povo, a situação dos trabalhadores. Não mudou e não mudará, porque não é o Luiz Inácio Lula da Silva que vai mudar isto. Que vai mudar esse regime é uma força de trabalhadores sindicalizados em praça pública, politizados e, acima de tudo, corajosos para denunciar essas safadezas que houve e que estão havendo e que faz com que o Brasil não vá para frente. Um abraço para vocês. Senhores, com vocês, Carlos Malungo, que vai fazer. Essa música que eu vou fazer agora é uma letra da Rosalia Bordal, que eu tive o prazer de musicar. Sem abono, sem dissídio, sem aumento. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Salário em marcha lenta, bolso minguante. Conta a história de ninar. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Oh, oh, oh. A conta bancária em Ré menor divide bemóis na escala de dó. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. O sindicato em ação para o bem da população.
Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Sem produção, sem faturar, sem plorabore. O cofre insalubre, o chefe sem saída. Deu um aumento abaixo da inflação. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Estou indo embora para algum lugar onde o sol seja quente, mas não como aqui, onde falte chuva, mas não como aqui, que eu tenha tristeza, mas não como aqui. Seria tão se chovesse água sagrada, a terra possa dizer: seja bem-vinda, seja bem-vinda. Seria tão se molhar essa estrada, a relva sentir. Oh, minha amada, é você. Não me canso de vir destes olhos. Como é bom ouvir meu nome em sua fala. Seria tão se chovesse mágoa calada, cansada de não sorrir, de não sorrir. Será sentido entardecer. Seja quase a vida gravada pra nós. Seria tão se vivesse, seja o que for, tão amanhecesse de amor, tão amanhecesse de amor, tão amanhecesse de amor, tão amanhecesse de amor. Não me canso de vir destes olhos. Como é bom ouvir meu nome em sua fala. Seria tão se chovesse mágoa calada, cansada de não sorrir, de não sorrir. Será sentido entardecer. Seja quase a vida gravada pra nós. Seria tão se vivesse, seja o que for, tão amanhecesse de amor, 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 amanhecesse de amor, tão amanhecesse. Abriu! Abra a tua cabeça para a arte cultural.
Viva a humanidade com paz e amor! Viva a cultura! Viva! Viva!